Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão ver esse vídeo. Vamos dar continuidade aqui, pessoal de eletromecânica, aí falando sobre plano de ação, tá? Tô um pouco ainda debilitado aqui, mas nada que atrapalhe, só algumas tosses, então eu vou logo pedindo perdão de início aí, tá? Beleza, galera? Mas vamos lá, falando sobre o plano de ação 5W1H, que já até mudou, 5W2H agora. Mas vamos lá. Uma vez que a situação já analisada, deve montar um plano de ação para corrigir os problemas ou possibilidades de melhoria levantados, tá? Então, por que ele se chama 5W1H? Primeiro porque são siglas em inglês, né? Não sou muito bom de inglês, mas você pode ver aqui no slide. Aqui no slide, olha só. What, when, where, why, will e how, tá? O que será feito, descrição da atividade com detalhamento necessário, quando será feito, prazo e datas críticas para a atividade, onde será feito, localização, setor, unidade ou região onde se dará tal atividade, por que será feito, motivos que levam à realização da atividade, quem o fará, responsável ou responsável pela atividade, como será feito, descrição dos métodos, instrumentos, técnicas, ferramentas, procedimentos e outros que serão utilizados para realizar a atividade. Então, quando a gente monta um plano de ação, pessoal, a gente pensa em quê? Em melhorar alguma estrutura que está acontecendo na empresa, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem que ter o plano de ação para poder detalhar o que será feito, né? Quando será feito, onde será feito, porque eu não posso simplesmente chegar no outro dia na minha empresa e falar, hoje tem um treinamento, porque não é escola de ensino médio, ensino fundamental que chega, hoje é prova surpresa. Não, eu preciso preparar os meus profissionais para eles entenderem que a gente vai passar pelo treinamento, o porquê que a gente está passando por esse treinamento, porque geralmente se vai ter um treinamento é porque alguma coisa está precária. Se está precário, eu preciso treinar os meus funcionários para corrigir e melhorar ali as minhas condições de trabalho, tá bom? Então a gente quando faz um plano de ação, muita gente pensa assim, eu vou fazer para simplesmente treinar meus funcionários. Não, o nome já está dizendo, já é um plano de ação, alguma coisa tem que ser feita para melhorar. Então, se eu estou fazendo um 5W1H, é porque realmente alguma coisa me chamou a atenção em algum departamento, sendo ele tanto na parte administrativa, tanto na parte operacional, tanto na parte lá estratégica, né, a tática. Então, eu preciso procurar os profissionais dessa área para entender o porquê que está acontecendo tal defeito, que é o que a gente viu lá, como resolver em diagrama de Pareto, em diagrama de Ishikawa, né? E aí depois que a gente descobre os erros, a gente parte para um plano de ação para que aquilo não ocorra mais, tá? Para que aqueles problemas não voltem a nos infernizar novamente, né? Porque geralmente uma coisa é a gente errar, outra coisa é a gente permanecer no erro, tá? Então assim, pessoal, eu tô vendo aqui algumas coisas. Vamos fazer o plano de ação de acordo com o problema. Se eu já resolvi o problema, então eu vou fazer um plano de ação para que o quê? Para que eu não volte a ter o mesmo problema, tá bom? Então vamos lá, novamente. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Não sei se vocês conseguem ver, mas vamos lá. Olha aí como é que se monta um plano de ação, tá? O porquê lá em cima. Então eu disse aqui que porquê que eu vou fazer isso? É para treinar pessoas. Ele quer para treinar pessoas. Aí ele diz aqui, ó, o que? O que que ele vai treinar aí? Então, o programador cursos, tá? Eu programar cursos, o que que eu vou fazer, né? Para treinar, perdão. O que que eu vou fazer? Programar cursos, programar o pessoal e avaliar o treinamento, tá? Quem vai participar disso aí? Supervisor, né? Desse setor, supervisor e o supervisor mais a chefia, tá ok? Como contratar a entidade? Como é que vai ser executado? Eu vou contratar uma entidade para poder executar o treinamento, formar turmas, entrevistar, fazer questionário, tá? Onde? Setor de treinamento, secretaria, escritório. E quando ocorrerá? Vai ocorrer em março, tá? Em março, em abril, em maio. Então você percebe aqui, ó, que quando ele fala que vai contratar uma entidade para o setor de treinamento, vai ser em março.
ele vai formar turmas na secretaria em abril e a entrevista com o questionário escritório em maio. Então ele já botou todas as etapas que eles vão fazer aí, né, nesse plano de ação. Ah, professor, mas aí eu não entendi a questão, por que eu tenho que colocar por setores? Digamos que a gente está numa empresa multinacional, por exemplo, a Suzano Papel e Celulose, que é uma empresa gigantesca, onde eu não tenho acesso a todos os meus funcionários. Se eu for o dono da empresa, eu não tenho acesso a todos os meus funcionários, né? Mas eu tenho acesso aqui. Eu tenho acesso aos supervisores, eu tenho acesso à chefia. Então, eu treino primeiro os supervisores e os supervisores vão passando para os demais. É uma classe de hierarquia, então eu treino o mais baixo vai treinando até chegar na classe que eu quero, tá? Porque todos têm que passar pelo treinamento. Porque não adianta eu saber o treinamento, passar lá para o operário, mas o supervisor não sabe esse treinamento, então ele vai ficar perdido. Então todos têm que participar do treinamento para que eles possam sincronizar suas ideias e as ideias venham bater de acordo para poder andar em conjunto. A empresa, pessoal, é uma família. Se eu não consigo caminhar em conjunto com os demais funcionários, com os demais colegas de trabalho, eu simplesmente começo a perder em quê? Em produtividade, eu começo a perder em tempo, eu começo a perder em funcionário, tá? Então tudo isso acarreta o quê? Prejuízo para a empresa. Então quanto mais eu treino as empresas, mais meus funcionários, mais eu vou ter o que? Aproveitamento deles. Muitas empresas fazem o que? O dia de folga de funcionário X, a gente vai pagar para ele poder vir, para poder receber o treinamento. Treinamento, tá? Então, assim, muitas vezes eles não param a empresa nunca para, na verdade, né? Algumas empresas, elas nunca param, tá? Uma coisa que eu acho errado, muitas vezes, é fazer um balanço e fechar uma empresa por uma semana, sendo que a gente pode fazer um balanço durante um ano inteiro. Durante toda a temporada dos 12 meses, a gente consegue fazer esse balanço de forma graduativamente. Então, como é que eu faço isso? Por exemplo, chegou o fornecedor X, então eu vou lá, todas as mercadorias de fornecedor X eu já confiro e já jogo no meu sistema. Eu já fiz um balanço do fornecedor X. Amanhã, quando chegar a mercadoria do fornecedor Y, eu vou lá e confiro todas as mercadorias do fornecedor Y e já jogo no meu sistema. Então eu vou designar uma pessoa somente para fazer o meu balanço anual. Assim eu não fecho no final do ano, eu posso chegar no final do ano e dar mais dias de folga para os meus funcionários, fazendo com que eles descansem, tendo que uma condição mental, uma saúde mental para voltar ao trabalho depois de uma temporada de final de ano, né, confiante na empresa, confiante na liderança, trazendo um bom proveito para a empresa e também para a sociedade, tá? Porque é muito ruim quando você chega numa loja que você é mal atendido. Mal atendido por quê? Muitas vezes o funcionário está de mau humor. Por que ele está de mau humor? Daí tem que ver o que foi que aconteceu. Pode ser que ele não pegou folga bastante, pode ser que ele não descansou bastante, e isso pode acarretar muitos problemas para a empresa, tá, pessoal? Então, primeiramente, a gente tem que cuidar do nosso funcionário, primeiramente, a gente tem que cuidar da saúde de cada um, para que eles venham a cuidar dos nossos clientes, tendo melhor aproveitamento, tendo as melhores condições de atendimento, e os funcionários e os clientes serão bem atendidos e vão voltar a indicar cada vez mais a empresa de vocês. Tá ok? Pessoal, esse aí foi o plano de ação 5W1H. O que eu tenho aqui é fluxograma, que é a próxima aula, mas esse aqui eu vou fazer depois que eu passar a atividade para vocês desse, tá? Então, qualquer dúvida, segunda, quarta e sexta, tá? Das 19 às 21, e também no sábado de 1 até às 16 estarei disponível para poder responder as perguntas de vocês, tá ok? Passarei a atividade para vocês e aí espero que dê tudo certo, beleza? No mais, pessoal, muito obrigado, tenham um ótimo dia e boa aula a todos. Valeu!